Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Demétrio. O tema do nosso estudo de hoje é os deuses que fazemos. Reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Atos capítulo 19, verso 25. O negócio de ídolos. Preencha. O negócio de ídolos em Éfeso encontrava-se em declínio. Os símbolos de prata da deusa Artemis não estavam mais vendendo. Preencha. Vendendo. Demétrio, um bem conhecido ourives, atribuiu o problema a um evangelista itinerante chamado Paulo, que estava convencendo o povo de que os ídolos de prata eram apenas prata. Este capítulo de Atos começa nos relatando que Apolo estava apregoando o evangelho em Corinto e Paulo segue para Éfeso. Ali ele pergunta aos seus ouvintes, que recém-convertidos, se eles receberam o Espírito Santo quando creram. Eles disseram que não sabiam a respeito do que Paulo estava falando. Eles foram batizados no batismo de João, o batismo do arrependimento. Então Paulo continua ministrando, ora por eles, impõe a mão sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em novas línguas e a profetizar. Paulo recebe acolhida no Sinédrio. Por 3 meses ali ele prega acerca do reino de Deus, as boas novas. Muitas vidas se convertem. Deus confirma as palavras de Paulo com unção especial do Espírito Santo, com sobrenaturais, com cura, com milagres, a ponto de que até os lenços, aventais de Paulo eram levados, colocados sobre enfermos, eles se fizeram curados, pessoas possessas de demônios, os demônios se retiravam das vidas. Tamanha ação de Deus naquele lugar. Se muito estava acontecendo, muitas vidas se convertendo, aceitando a mensagem de Paulo, também nasceu uma oposição. Pessoas que não aceitavam, não creram, e Paulo sai dali e começa a usar então a escola de Tirano como lugar dos seus ensinos, das suas ministrações. O texto diz que até mesmo pessoas envolvidas no ocultismo começaram a se converter, queimando os seus livros, numa soma até expressiva que o texto relata. Como lemos no início dessa nossa meditação sobre os símbolos de prata, os deuses da deusa Artemis, passam a não vender. Começou então aquele comércio a ser prejudicado. O ourives, de nome Demétrio, que é o personagem que estamos estudando hoje, atribuiu esse problema, esse declínio, esse prejuízo nos seus negócios a Paulo.
porque ele estava convencendo o povo que os ídolos de prata, os ídolos que eles faziam, que vendiam, eram apenas prata. Demétrio discordava. Ídolos de prata não eram apenas prata. Eles também eram seu sustento. Preencha aí, seu sustento. Ele vivia daquilo, da venda daquilo. Além disso, ele argumentou com seus colegas, dizendo os homens de negócio, que suas grandes deusas poderiam ameaçá-los. Põe aí, ameaçá-los se as pessoas viessem a crer que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Porque essa era a pregação de Paulo. Era isso que Paulo estava convencendo aquela multidão. Atos no verso 19, capítulo 19, verso 26, dizia: estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, o que é óbvio, mas a ira e os argumentos dos artífices revelaram quem seu Deus realmente era. O Deus deles era o próprio interesse deles, porque era a forma de comércio, eles viviam daquilo. Eram os seus negócios que estavam em prejuízo diante da mensagem de Paulo, dizendo que ídolos de prata são apenas prata, não são deuses, não podem reger, dirigir, fazer nada, ser protetores daqueles que criam, eram apenas imagens. Sua religião, de Demétrio, dos seus companheiros, era motivada pelo lucro. Preencha, pelo lucro. Se Artemis, a Diana, também conhecida como Diana dos Efésios, fosse realmente uma deusa, ela poderia certamente cuidar de si mesma. Toda a argumentação de Demétrio, além da questão do prejuízo, é que esse convencimento poderia trazer uma ira ao coração da deusa Artemis e ela viesse a castigá-los por causa desta crença, porque a cegueira estava saindo dos olhos daquele povo e eles estavam entendendo que prata era apenas prata. E para Demétrio era lucro, era dinheiro, era sua forma de viver. A lição para nós está clara. Se acharmos que o objeto de nossa fé está ameaçado, está ameaçado, podemos estar acreditando em algo menos do que Deus. Porque essa era aqui a situação e a argumentação. Olha, se Artemis era realmente deusa, se a Diana era realmente deusa, se ela tinha esse poder que lhe era atribuído, ela com certeza podia cuidar de si mesma. Ela se defenderia. Mas o que muitas vezes acontece com muitos, e esta é a lição, esta é a reflexão que chegamos aqui para fazer neste dia,
nesta idolatria, neste comércio, nessa inversão de valores de Demétrio, se acharmos que a nossa fé, de alguma forma, pode ser ameaçada por ataques, por perseguições, por qualquer tipo de levante, se acharmos que nós temos que sair em defesa de Deus, porque de alguma forma ele não pode se defender sozinho, porque era a questão dos ídolos, era a questão daquela deusa. Demétrio estava defendendo-a porque Artemis não podia se defender, ela era apenas prata, ela era apenas um objeto, ela era apenas uma criação da mão dos homens e não uma divindade. Se cremos desta forma, de que o objeto da nossa fé, aquilo que nós cremos, esteja sendo ameaçado, podemos ter substituído, preenche aí, o substituído, o único Deus verdadeiro por nós mesmos. Outra pessoa ou outra coisa. Eles tinham medo de perder os seus negócios, a crença do povo, o abandono do povo àquela crença em Artemis como deusa. Estava afetando, não era exatamente o credo, mas o seu lucro. A razão deles ali não era realmente venerar uma deusa, eles estavam apenas alimentando um negócio. O Deus que revelou-se em Jesus Cristo não precisa de defesa. Passamos lutas, dificuldades, vemos perseguições contra a igreja, investidas, mas em toda a história ninguém precisou defender Deus. Em momento nenhum, Deus se defende por si mesmo. O que Deus nos chama, e o grande desafio é crer nele. Deposite sua fé somente nele. Deus não nos chama para defendê-lo, Deus não nos chama para defender a sua verdade no sentido de que ela não tenha poder para se autossustentar. Deus nos usa como instrumentos. Deus demonstra a sua glória e as suas ações através das nossas vidas. E nós somos bem-aventurados nisso, que Deus nos usa, de que Deus faz muito através das nossas vidas, mas ele não precisa ser defendido por nós. Ele não nos chamou como igreja para ficarmos aí defendendo, entrando em brigas e polêmicas, tentando provar que Deus é Deus. Argumentos de que Deus é Deus. Ele só quer que nós creiamos para que possamos apregoar. A mensagem que sai dos nossos lábios é que Deus quer que não se paralise, que não pare de ser ministrada, falada, e a forma com que vivemos. Porque é aí que Deus age e mostra na vida das pessoas que Ele é Deus. É Ele que convence os corações, é Ele que gera fé nos corações, é Ele que transforma vidas. Ele já tem tudo sob o seu controle. E Ele nos chama apenas para crer. Crer que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele está no trono. E que nós não podemos, em momento nenhum, vacilar na nossa fé, ou voltar atrás, ou desacreditar, ou achar que estamos, como igreja, como povo de Deus, ameaçados. Passamos lutas e perseguições, mas elas têm muito mais o objetivo de nos atrair à presença de Deus, de nos levar à dependência de Deus. Assim se deu com Israel, todas as grandes lutas, as grandes adversidades,
não tiveram poder e nem tinham poder, porque Deus sempre usou minoria, seja com Gideão, seja com Davi, com tantos e tantos exemplos bíblicos, sempre o povo de Deus foi menor, sempre os exércitos de Deus foram menores do que os seus adversários. Sempre estivemos numa situação de minoria, de adversidade, mas tudo isso apenas nos mostrou a nossa dependência em Deus. E quando cremos, as coisas acontecem. E Deus nos chama e nos deixa passar por tudo que passamos, apenas para que nós possamos descansar nele e entender que é Ele que luta as nossas lutas, Ele que luta as nossas batalhas. Não temos que sair em defesa dele. Somos chamados para crer e descansar nele, porque o resto ele fará. Orem um pelo outro, abençoem um ao outro, e nós nos encontramos na próxima semana.